Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se gotas de sangue a escorrer pela terra. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um batimento moral, violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Jesus foi golpeado com chibatadas em sua pele, e cada golpe Jesus reagia com muita dor. Suas forças se esgotam, um suor frio se impregna, a cabeça gira em uma vertigem de náuseas, e os calafrios correm ao longo de suas costas. Se não tivesse preso no alto pelos pulsos,
cairia em uma poça de sangue. Depois da coroação, com longos espinhos duros, os soldados entrelaçaram uma espécie de capacete e aplicaram sobre a cabeça. Os espinhos penetraram no couro cabeludo, o fazendo sangrar. A cruz que Jesus carregou sobre os ombros, pesava mais ou menos 50 quilos, e ele caminhou com os pés descalços pelas ruas cheias de pedregulhos. E esse percurso foi aproximadamente de 600 metros. E arrancavam suas vestes com um puxão violento. Jesus sente tanta dor que corre o risco de perder sua consciência, pois as vestes estavam grudadas em suas feridas. Só para vocês entenderem um pouquinho o que Jesus sofreu, sentiu. Quem já tentou tirar uma gases em um machucado, em uma ferida? Então, imaginem, arrancarem violentamente as vestes de Jesus em seu corpo. Mas tudo isso ainda não foi o fim. O sangue começa a escorrer. Ao deitarem Jesus de costas, suas chagas se encheram de pó e pedregulho. Jesus, sentindo ainda toda aquela dor, colocara em suas mãos e pulsos grandes pregos pontiagudos. Existe em nossos pulsos um tendão que vai até o ombro. E quando os pregos foram martelados em Jesus, esse tendão se rompeu, obrigando-o a forçar todos os músculos de suas costas, perdendo todo o ar de seus pulmões. Jesus foi colocado primeiro sentado e depois em pé, fazendo-o tombar para trás. Seus ombros foram esfregados dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetraram o crânio, assim inclinando a cabeça para frente, continuando as fortes pontadas de dor. Os pés de Jesus foram pregados. E ao meio-dia ele teve sede. Não havia bebido desde a noite anterior. Seu corpo já era todo encoberto pelo sangue. A boca estava semi-aberta e o lábio começou a pender. A garganta seca lhe queimava, mas ele não podia engolir. Teve sede novamente. Nessa hora um soldado estendeu uma vara com esponja embebida em bebida ácida. Tudo aquilo foi uma tortura. Um estranho fenômeno se produziu no corpo de Jesus. Os músculos e braços enrijeceram em uma contração que foi se acentuando. É como acontece com alguém que está com tétano. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. A respiração de Jesus se fez pouco a pouco mais curta. O ar entrou com dificuldade, mas não conseguindo mais sair, teve sede de ar. Seu rosto pálido pouco a pouco foi se desfalecendo. Jesus foi envolvido por asfixia. Os pulmões cheios de ar não puderam mais se esvaziar. Mas o que aconteceu? Lentamente, um esforço sobre-humano. Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforçou-se a pequenos golpes. Se elevou, aliviando a tensão dos braços. Os músculos do tórax se distenderam. A respiração tornou-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziaram e o rosto recuperou a palidez inicial. Por que ele se esforçou tanto? Por que Jesus queria falar: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem? Logo em seguida, seu corpo começou a afrouxar de novo e a asfixia recomeçou. Atraídos pelo sangue que ainda escorria coagulado, enxames de moscas rodeavam seu corpo, mas ele não podia enxotá-las. Pouco depois o céu escureceu, o sol se escondeu. De repente a temperatura diminuiu. Depois de uma tortura que durou 3 horas, todas as suas dores
sede, as câimbras, asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancaram um lamento. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus gritou, está consumado. E em seguida, num grande brado, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim Jesus morreu. E naquele dia de terror e trevas, preso a uma cruz por um crime que não cometeu, estava aquele que se apresentava como Filho de Deus e que espalhou na sua passagem por este mundo a grande mensagem do amor. Apesar de ele ser o amor, não o amaram. Apesar de viver o amor, tiraram-lhe a própria vida. Os dias foram tristes e frios, e foram os nossos pecados que pregaram Jesus, o Filho de Deus, naquela cruz. Mas ao raiar do terceiro dia, a chama se acendia novamente, o túmulo estava vazio, e o singelo lençol que cobria o corpo do Mestre estava no chão, pois o Cristo que amamos venceu a morte. Ele que voluntariamente se entregou à morte, mas a morte não foi capaz de detê-lo. E assim como dizia as Escrituras, ele ressuscitou, para que tivéssemos acesso ao Pai, à salvação, para que tivéssemos vida, e vida com verdade. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Aleluia! Os sinais já se podem ver. Ele em breve virá. Assim como eu estarei quando encontrar meu Senhor.
Ele voltará.